Graça e paz, meus queridos irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, mais um dia, nosso propósito de leitura da Palavra de Deus. Este é o propósito 365 dias na Palavra. Louvo a Deus pela sua vida. Hoje, mais um dia, leremos a Palavra de Deus. Estamos aqui um pouco gripados, mas nada será motivo para nos parar. Amém? Nosso compromisso com Deus aqui é mais que importante. Então já convido você também, que é cristão, que chegou nesse canal aqui, a fazer parte também do propósito, a caminhar junto conosco. Aqui assumimos o compromisso todos os dias, 15 a 20 minutos, dedicarmos à leitura da Palavra de Deus, fortalecendo a nossa fé, aprendendo mais do nosso Deus. Amém? Então se inscreva no canal, venha fazer parte, clique na playlist e inicie seu propósito no dia 1º. Amém? E vai ser uma bênção para a sua vida. Vamos agora orar ao Senhor, agradecendo por esta oportunidade única, e de seguida iniciaremos a nossa leitura. Amém? Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, Deus de amor. Senhor, queremos te agradecer por mais uma vez, ó Senhor, ter proporcionado, Senhor, o dom da vida. Obrigado, Senhor, pela nossa vida, obrigado, Senhor, pela saúde, obrigado pela tua graça que se renovou mais uma vez sobre todos nós. Pai, estamos nesse momento reunidos, Senhor, para ler a Tua Palavra, para ouvir a Tua voz falar conosco, Deus. Espírito Santo, conduz a leitura no dia de hoje, fala aos nossos corações aquilo que a gente precisa ouvir. Faz cair por terra, Pai, tudo aquilo que possa vir, Pai, atrapalhar este momento. Tira de nós angústia, preocupações, ó Pai, e que esse momento seja exclusivamente Teu, Pai. Que seja um momento único para estarmos juntos, Senhor, diante da Tua presença para ler a Tua santa palavra. Assim oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos iniciar nossa leitura no dia de hoje. Hoje leremos uma versão diferente, tá? Será a Nova Almeida atualizada. E finalizaremos hoje o livro de Números. Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 35. Números capítulo 35, finalizando hoje a leitura do livro de Números. As cidades dos levitas. Começa assim. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, o Senhor disse a Moisés: ordene aos filhos de Israel que, na herança da sua posse, deem cidades aos levitas, em que possam morar, e também campos de pastagens ao redor das cidades. Os levitas terão essas cidades para morar nelas. Os campos de pastagem ao redor das cidades serão para o gado, para os rebanhos e para todos os animais deles. Os campos de pastagem ao redor das cidades que vocês darão aos levitas, desde a muralha da cidade para fora, serão de 450 metros ao redor. Fora da cidade, do lado leste, vocês devem medir 900 metros, ao lado do sul, 900 metros, do lado oeste, 900 metros e do lado norte, 900 metros, ficando a cidade no meio. Estes lhes serão os campos de pastagem ao redor das cidades. Das cidades que vocês darão aos levitas, 6 serão cidades de refúgio, as quais vocês darão para que nelas se acolha o homicida. Além destas, vocês darão aos levitas 42 cidades. Todas as cidades que vocês darão aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os campos de pastagem. As cidades que vocês darão aos levitas devem ser a herança dos filhos de Israel. Se a tribo for numerosa, dará muitas cidades. Se a tribo for pequena, dará poucas cidades. Cada tribo dará das suas cidades aos levitas na proporção da herança que lhe couber. 6 cidades de refúgio. O Senhor disse ainda a Moisés: fale com os filhos de Israel e diga-lhes: quando passarem o Jordão para entrar na terra de Canaã, escolham para vocês algumas cidades que lhes sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Nessas cidades, o homicida poderá se refugiar do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado diante da congregação para julgamento. Essas cidades que vocês derem serão 6 cidades de refúgio para vocês. 3 destas cidades devem ficar deste lado do Jordão e 3 devem ficar na terra de Canaã. Serão cidades de refúgio. Estas 6 cidades serão de refúgio para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio delas, para que nelas se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. Execução do homicida. Mas se alguém ferir uma pessoa com instrumento de ferro, e essa pessoa morrer, é homicida. O homicida será morto. Ou se alguém ferir uma pessoa com pedra na mão, que possa causar a morte, e essa pessoa morrer, é homicida. O homicida será morto.
ou se alguém ferir uma pessoa com instrumento de pau que tiver na mão que possa causar a morte e essa pessoa morrer, é homicida. O homicida será morto. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, deverá matá-lo. Se alguém empurrar uma pessoa com ódio ou com má intenção, lançar contra ela alguma coisa e essa pessoa morrer, ou por inimizade, a ferir com a mão e essa pessoa vier a morrer, aquele que feriu essa pessoa será morto. É homicida. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, deverá matá-lo. Privilégios oferecidos pelas cidades de refúgio. Porém, se alguém empurrar outra pessoa subitamente sem inimizade, ou sem ela deixar cair sobre ela alguma pedra que possa causar-lhe a morte e essa pessoa morrer, não sendo sua inimiga, nem tendo a intenção de causar-lhe mal, então a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue, segundo estas leis, e livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde havia se refugiado. Ali ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o santo óleo. Porém, se em determinado momento o homicida sai dos limites da sua cidade de refúgio, onde tinha se refugiado, e o vingador do sangue o encontrar fora dos limites dela, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Porém, depois da morte deste, o homicida voltará à terra da sua posse. Estas coisas são por estatuto de direito para vocês de geração em geração, onde quer que vocês morarem. Todo aquele que matar uma pessoa será morto conforme o depoimento das testemunhas, mas uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Não aceitem resgate pela vida do homicida que é culpado de morte, ele deve ser morto. Também não aceitem resgate por aquele que se acolher a uma cidade de refúgio e quiser voltar para a sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Assim não profanem a terra em que vocês estão, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, a não ser com o sangue daquele que o derramou. Portanto, não contamine a terra na qual vocês vivem, no meio do qual eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Dando continuidade, Números capítulo 36. O casamento das herdeiras. Os casamentos das casas paternas da família dos filhos de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, foram falar com Moisés e com os chefes, cabeças das casas paternas dos filhos de Israel. Eles disseram: o Senhor Deus ordenou a meu senhor que, por sorteio, dê esta terra em herança aos filhos de Israel. E a meu senhor foi ordenado pelo Senhor Deus que a herança do nosso irmão Zelofeade fosse dada às filhas dele. Porém, se elas casarem com alguns dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, a herança delas será diminuída da herança de nossos pais e acrescentada à herança da tribo a que vierem pertencer. Assim, seria tirada uma parte da herança que nos coube por sorteio. E quando chegar o ano do jubileu dos filhos de Israel, a herança delas será acrescentada à herança da tribo daqueles a que vierem pertencer. Assim, a herança delas será tirada da tribo de nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: a tribo dos filhos de José está pedindo o que é justo. Esta é a palavra que o Senhor deu a respeito das filhas de Zelofeade, dizendo: elas podem casar com quem quiserem, desde que se casem na família da tribo do pai delas. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de uma tribo a outra, pois os filhos de Israel devem ficar vinculados, cada um, à herança da tribo de seus pais. Qualquer filha que possui alguma herança das tribos dos filhos de Israel deverá casar com alguém da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim, a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel devem ficar vinculadas cada um à sua herança. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade, pois Macla, Tisa, Ogla, Milca e Noa, filhas de Zelofeade, casaram com filhos de seus tios paternos. Casaram nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu na tribo da família de seu pai. São estes os mandamentos e os juízos que o Senhor, por meio de Moisés, ordenou aos filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Amém. Glória a Deus. Números finalizado. Amém. Terminamos mais um livro da Bíblia. Números 35, 36 finalizado. E agora vamos finalizar a leitura no dia de hoje em Lucas capítulo 19. Abra sua Bíblia no livro de Lucas capítulo 19. Todos encontraram Lucas capítulo 19? Amém? Zaqueu, o publicano. Começa assim: entrando em Jericó,
Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e, se extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Glória a Deus. A parábola das 10 minas. Ouvindo ele estas coisas, Jesus contou uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Por isso Jesus disse: Certo homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 dos seus servos, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: Negociem até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: Não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem tinha dado o dinheiro, a fim de saber quanto tinham conseguido ganhar em seus negócios. O primeiro se apresentou e disse: Senhor, a sua mina rendeu 10. O Senhor lhe disse: Muito bem, servo bom. E porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. O segundo servo veio e disse: Senhor, a sua mina rendeu 5. A este o Senhor disse: Você terá autoridade sobre 5 cidades. Então veio outro servo dizendo: Senhor, aqui está a sua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, porque tive medo do Senhor, que é homem rigoroso. O Senhor retira o que não depositou e colhe o que não semeou. Mas o Senhor respondeu: Servo mau, eu o julgarei usando as suas próprias palavras. Você sabia que eu sou um homem rigoroso, que retiro o que não depositei e colho o que não semeei. Porque você não pôs o meu dinheiro no banco, e então na minha vinda eu o receberia com juros. E disse aos que estavam ali: Tirem dele a mina e deem ao que tem as 10. Eles responderam: Senhor, ele já tem 10. Ao que o Senhor respondeu: Pois eu declaro a vocês que a todo o que tem será dado ainda mais, mas aos que não têm, até o que tem lhes será retirado. Mas quanto a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e os matem na minha presença. Jesus entra em Jerusalém. E depois de dizer isto, Jesus prosseguia a sua viagem para Jerusalém. E aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão até a aldeia que fica ali adiante, e ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar: Por que o estão desprendendo? Respondam assim: Porque o Senhor precisa dele. E, indo os que foram mandados, acharam tudo conforme Jesus lhes tinha dito. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos do animal disseram: Por que estão desprendendo o jumentinho? Eles responderam: Porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho até Jesus e, pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas no caminho. E quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou, com muita alegria, a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Diziam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreenda os seus discípulos. Mas Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Jesus chora ao ver Jerusalém. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: Ah, se você soubesse, ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isso está agora oculto aos seus olhos, pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados, e vão arrasar você e matar todos os seus moradores, não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. A purificação do templo. Depois, entrando no templo, Jesus começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo-lhes: Está escrito, a minha casa era casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores.
Diariamente Jesus ensinava no templo. Os principais sacerdotes, os escribas e os maiores do povo procuravam tirar-lhe a vida, mas não achavam uma forma de fazer isso, porque todo o povo, ao ouvi-lo, era cativado por ele. Glória a Deus, leitura maravilhosa, linda, amém? Vamos agora orar ao Senhor agradecendo por esta oportunidade, amém? Ore com o seu coração. Papai querido, eterno Deus, louvado és tu, Senhor. Obrigado, meu Deus, por esta oportunidade maravilhosa, oportunidade única, Senhor, que o Senhor nos concebeu no dia de hoje. Ó Pai, obrigado por ter falado conosco, obrigado por ter relembrado, Senhor, do teu amor. Obrigado, Espírito Santo, por testificar em nossos corações como é grande o seu amor por nós, ó Deus. Pai, continua nos abençoando, Pai, continua fortalecendo a nossa fé, que nada, ó Senhor, venha a ser suficiente, ó Pai, para que nós venhamos sair da tua presença, ó Pai. Que nada venha a ser suficiente, ó Pai, que as armadilhas do inimigo, que as setas, Senhor, inflamadas, ó Pai, venha a ser, Deus, suficiente para nos tirar da tua presença, do propósito de buscar, te adorar, porque nós sabemos, ó Senhor, que sem ti nós não somos nada. Sem ti estamos perdidos, ó Pai, e com o Senhor, Pai, nós somos mais que vencedores. Continua nos sustentando, nos abençoando, ó Pai, nos dá um coração cada vez mais alegre para te servir, Pai. Um coração, Senhor, capaz de ultrapassar qualquer problema, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor Deus é a nossa solução, é o Senhor que nos amou primeiro. Assim oramos e te agradecemos por tudo, ó Pai. Glória a Deus. Glória a Deus, Deus abençoe a sua vida. Amanhã estaremos juntos aqui novamente para mais uma leitura abençoada da palavra do Senhor. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, amém? E amanhã estaremos juntos aqui novamente para a honra e glória do nosso santo Deus. Deus abençoe, fique na paz e até o próximo vídeo. Até amanhã.